para a palavra? Ah, Agora fizemos todo o nosso momento de culto e adoração, louvamos a Deus, oramos, falamos com Deus pelo louvor, pelas orações, e agora Deus vai falar pela sua palavra. Vamos fechar nossos olhos novamente e orar? Senhor, Pai, quebranta nossos corações e que possamos ouvir a sua voz. Que possamos ouvir, Senhor, atentamente o que o Senhor traz para nós pela sua palavra. Abra nossos corações e a nossa mente. Nós somos seus filhos e queremos ser cada vez mais obedientes à tua palavra. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por esse lindo privilégio de poder se juntar como igreja, adorar o teu santo nome, clamar por ti e ter a certeza absoluta de que o Senhor está nos ouvindo e que está derramando sobre nós do teu lindo e poderoso amor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. Amém. Nós estamos seguindo essa série de mensagens com todas as escrituras, começar de Gênesis. E já uns domingos atrás, nós falamos de Gênesis capítulo 1. Nossa, o tão famoso capítulo 1, que mostra toda a criação do universo. E aprendemos no capítulo 1, entre tantas outras coisas, tantos princípios que ele nos traz no capítulo 1, que Deus é o Criador dos céus e da terra. E que quando ele fez toda a natureza, quando você olha as árvores, as plantas, quem gosta de plantas aqui? Quem gosta de flores, plantas? Você vê como há diversidade de plantas, de cores, como Deus é um Deus maravilhoso e criativo, como Ele é lindo, mas quando Ele fez todas as coisas, Ele disse assim, tudo que eu fiz é bom, porque tudo que Deus faz é bom, amém, irmãos? Mas aí Ele criou o ser humano, Ele criou o homem e a mulher, a única criação, a imagem e semelhança do próprio Criador. E Ele não disse que era bom, Ele disse que era o quê? Muito bom. Muito bom. Então eu e você, aos olhos de Deus, não é simplesmente bom, é extraordinariamente bom, lindo e maravilhoso. Então, qual é o princípio que aprendemos em Gênesis 1? Que quando Deus olha para nós, Ele olha com esse olhar de bondade e amor. Ele não está olhando as suas falhas, Ele não está olhando os seus pecados, por mais que o entristeça, mas Ele está olhando, você é meu filho. A imagem e semelhança minha, e isso deve transbordar de alegria o seu coração, porque você não é bom para os olhos dele, você é muito bom, criação das mãos dele. Então, quando eu olhar para mim mesmo, eu tenho que olhar para mim mesmo da mesma forma como Deus me enxerga. Amém, irmãos? Que você passe a olhar para você. Não olhe as suas falhas. Geralmente, quando tem aquelas consultas de psicólogos e tudo mais, eles falam assim, quem é você? Coloque ali 5 características positivas e negativas. As pessoas parecem que têm mais facilidade de colocar as negativas do que as positivas, já reparou? Mas a gente tende a olhar para nós mesmos com um olhar muito negativo, irmãos. Olhar muito para o lado ruim nosso. E não estou dizendo que nós não somos, nós temos o lado ruim mesmo. Mas eu quero que você olhe e valorize aquilo que Deus fez em você. Amém, irmãos? Olhando para você mesmo da mesma forma como Deus enxerga você. Lindo, precioso, amado, muito bom. A coroa da criação dele. Que essa seja a sua visão sobre você mesmo hoje, em nome de Jesus. Da mesma forma, em Gênesis 1, nós aprendemos que não só olhar para mim mesmo como Deus vê, eu também preciso olhar para o meu semelhante, da mesma forma como Deus enxerga. Quando eu olho para as pessoas, não olhando os seus pecados, não olhando as suas falhas, mas olhando como Deus enxerga, você está semelhante a Ele. Mas se você enxergar o outro com suas falhas, a parte errada, você está enxergando com o olhar do inferno, com o olhar de Satanás. E em nome de Jesus, que não somente você olhe para você mesmo da forma correta, como você também olhe para o seu irmão, para as pessoas da forma como Deus as enxerga. Amém, irmãos? E aí o amor, como cantamos em uma outra canção, né? Que eu seja transformado e que o amor de que eu venha conhecer a Deus, não é essa canção?
O amor de Deus que faz mudar o mundo. Quer dizer, eu conhecendo a Deus, Ele me transborda de amor e de um amor que faz mudar o mundo. Amém, irmãos? Isso aprendemos em Gênesis 1. Em Gênesis 2, falamos de duas mensagens poderosas. Falamos sobre o mandamento, irmãos. E aqui há uma coisa que há muita negligência, principalmente em nosso século 21, muito agitado, muito corrido. É um mandamento. Mandamento do quê, irmão? Quem se lembra? Do descanso. Você se lembra, irmãos? Já esqueceu esse mandamento já? Mandamento do descanso, no capítulo 2. O descanso é um mandamento de Deus para nós. Isso mostra o seguinte: eu trabalhei toda a semana, tenho as lutas, os desafios, e os desafios da semana que eu consegui superar, eles vão aparecer outros na semana que vem. Nunca vai deixar de ter desafios. Você crê nisso? Sempre teremos desafios, dia após dia, semana após semana. Mas quando eu trabalhei toda aquela semana, no dia do mandamento do descanso, eu vou dizer: Senhor, eu fiz a minha parte. E a minha confiança não está em meu intelecto, não está em minhas mãos, minha força, não está em meu diploma, está no Senhor. Eu descanso em Ti. Que o Senhor abençoará e prosperará o trabalho de minhas mãos que eu fiz na semana passada. E eu peço, Senhor, abençoe e prospere o trabalho que eu farei na semana seguinte. Amém, irmãos? É isso que é o mandamento do Senhor. É o renovar de forças. É você se colocar e falar: Senhor, eu estou aqui submisso à Sua vontade. Eu agradeço pela semana que se passou e louvo a Ti, pedindo a Tua bênção pela semana que há de entrar. Esse é o mandamento do descanso e não podemos negligenciar ele. Falamos no capítulo 2 também sobre o casamento com propósito, que é o propósito de glorificar a Deus, sermos um, da mesma forma como a igreja deve ser. Mas aí chegamos no capítulo 3, irmãos. O capítulo 1 e o capítulo 2, ele é semelhante ao capítulo 21 e o capítulo 22, se eu não me engano, de Apocalipse. São os dois primeiros capítulos e os dois últimos capítulos da Bíblia são os 4 únicos capítulos que mostram um mundo sem pecado. Mas aí no capítulo 3, e ele é, entre aspas, importante, porque ele norteia tudo o que vai acontecer na história até a chegada de Jesus e por que ele morreu na cruz por nós. Você precisa entender claramente o que aconteceu em Gênesis 3 para você entender o que aconteceu aqui na cruz. Estamos na semana da Páscoa, certo? Então, é importante que antes de você celebrar a Páscoa no próximo domingo, você entenda o significado da Páscoa. Só que uma recapitulação de forma bíblica. Quem sabe o significado da palavra Páscoa? Oi? Passagem. Passagem do quê? Passagem da escravidão para a liberdade. E Jesus trouxe a passagem do pecado para a vida. Amém, irmãos? O capítulo 3 vai justamente nos lembrar a queda no jardim perfeito e a promessa da grande redenção. O capítulo 3, ele é crucial por justamente se falar sobre a queda, o momento que marca a entrada do pecado no mundo. Porém, mesmo com sua gravidade, também encontramos uma mensagem de esperança e redenção. E vamos falar aqui rapidinho alguns trechos que vai mostrar o grande propósito eterno de Deus para a humanidade. Então, nós temos já em Gênesis 3, vamos ler? Abra se você tiver a sua Bíblia aberta. Gênesis 3, vamos começar com de 1 a 7. Mas antes, deixa o texto aqui, porque para a gente entender Gênesis 3, de 1 a 7, eu preciso ler para você Gênesis 2, de 15 a 17. É uma ordem quebrada. Deus deu uma ordem no jardim. Deus deu uma ordem. Veja a ordem que Deus deu em Gênesis 2, de 15 a 17. Se for projetar, isso, obrigado. De 15 a 17, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Veja que isso é no capítulo 2 ainda, e isso mostra que algumas pessoas podem dizer: o trabalho é coisa do pecado. Não é. O pecado é bênção. O trabalho é bênção de Deus. E ele foi criado e estipulado por Deus no momento de perfeição, antes do pecado, amém, irmãos?
Então veja, ele diz assim, no Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente o quê? Morrerá. Morrerá. Uma ordem foi colocada de Deus para Adão e para Eva. É absurdo pensar que Deus colocou Adão em um mundo, pensa, irmão, em um universo, com todos os tipos de plantas. Ele falou, cultive-as, dê nome aos bichos, né? Esse dia eu estava pensando assim, estava conversando com a minha esposa, eu falei, nossa, a gente tem as frutas, maçã, abacaxi. Quem foi que deu um nome para essas frutas? Será que foi Adão também? Nossa, quem teve a ideia de olhar um abacaxi e falar assim, isso aqui tem cara de abacaxi? Você já parou para pensar? Que criatividade, irmãos. Deus fez todas as coisas para uso e fruto de Adão e Eva de uma forma perfeita. E Ele só deu um mandamento, um apenas. Uma árvore, não foi um país ou um monte de coisa. Ele só deu uma árvore dizendo, olha, desse fruto, dessa árvore, não toques. E não coma desse fruto, porque se dela comer, vocês morrerão. Um mandamento apenas. Aí alguns pensam, puxa, mas se Deus, por que Deus coloca aquela árvore? Algumas pessoas já me perguntaram isso. Por que Deus coloca aquela árvore lá? Porque Deus não fez robô. Deus não fez uma máquina. Para você de fato obedecer e dizer que ama a Deus, é através do quê? De uma declaração verbal? Não, é através da obediência. Você só demonstra o amor sincero a Deus, e Ele sonda seu coração, Ele sabe se isso é verdade ou não, se você obedece a sua palavra. Adão e Eva receberam um mandamento, apenas um, e foi justamente esse um que eles quebraram e desobedeceram. Mas entenda, irmãos, como aconteceu? Nós temos na história Adão e Eva, que todos os dias Deus descia ao jardim para caminhar com eles, para ter relacionamento de intimidade com eles, de conversar, de desfrutar desse mundo que Deus criou. E no capítulo 3 aparece uma quarta pessoa, uma quarta personagem, que nós colocamos como a serpente ou Satanás, transfigurado da serpente. Vamos ler então Gênesis 3, de 1 a 7. Vai mostrar os estágios do pecado, os estágios da tentação. E eu quero que você guarde isso, é uma mensagem de alerta para nós. Jesus disse assim, vigiai e orai, certo? Essa não foi a orientação de Jesus? Vigiai e orai. Da mesma forma que você ora intensamente, você deve vigiar como um soldado que está à espreita de um inimigo. É como se um soldado, eu estou aqui, eu estou comendo, eu estou bebendo água, com a espada na mão, olhando para lá para saber se o inimigo não vai me atacar. Essa é a posição de um soldado que Jesus nos ensina. E aqui devemos aprender também da mesma forma, que devemos estar apercebidos de como Satanás utiliza as artimanhas dele para nos tentar. Gênesis 3, de 1 a 7, diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, veja como começa a argumentação de Satanás. Veja como Satanás começa a tentar a Eva. Olha só, preste muita atenção nisso. Veja, ele começa dizendo assim, ó, versículo, cadê? E o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Olha a pergunta que Satanás, ali como serpente, faz para Eva. Olha só, vou repetir de novo a pergunta. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Quando você olha uma pergunta como essa, qual é a intenção do inimigo para com Eva e Adão ali? Eva, né? Isso fica esquisita essa frase, né? Com Eva e, no caso, seu esposo Adão. Qual é a intenção de Satanás ao falar sobre isso? Ao fazer esse tipo de pergunta? Ele quer trazer dúvida ao coração deles. Ele quer trazer um questionamento de, será que Deus é tão bom mesmo? Será que Deus não está escondendo de vocês algo extremamente bom? Será que, de fato, o que ele disse que aconteceria vai acontecer de verdade se vocês comerem desse fruto?
Veja que a tentação de Satanás para Eva foi assim e não é diferente ainda hoje. Ele não muda suas estratégias. Ele continua, porque são estratégias extremamente eficientes. Ele quer sempre trazer dúvida ao seu coração. Dúvidas que podem acontecer, o próprio Renato comentou aqui, de você, do nada, ouvir uma pequena voz, dependendo da situação que você está vivendo. Quando eu falo voz, não é audível, é algo que vem interno no coração e a gente tem que saber identificar essas vozes. A voz de Deus e a voz do inimigo, quando quer nos derrubar. Aquela voz, será que de fato Deus está cuidando de você? Será que de fato você é amado por Deus? São situações e questionamentos que vêm à sua mente, pode vir, e isso não vem de você. E com certeza não vem de Deus, vem do inferno, querendo trazer dúvidas ao seu coração, querendo mostrar para você, talvez, que você não é amado, mas isso é uma mentira, amém, irmãos? Uma mentira. Você tem que rejeitar qualquer pensamento que vem sobre você. Será que eu não sou amado por Deus? Por que essas coisas só acontecem comigo? Por que essas coisas estão acontecendo com a minha vida? Você pode até argumentar assim, mas que rapidamente você volte, não, isso está acontecendo, eu não sei porquê, mas eu sei uma coisa, que Deus me ama e que Ele está guardando a minha vida, Ele está guardando a minha família, porque Ele prometeu isso, aleluia! Isso tem que ser a base e a firmeza de sua fé, de sua fé. Satanás não muda as suas estratégias. Ele continua, vamos lá. Versículo 2. Respondeu, é isso mesmo, né? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E aí, olha o que acontece no versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para ela se obter discernimento, tomou de seu fruto, comeu-a e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Somente até aí por enquanto. Olha os estágios. Começa então de novo Satanás a argumentar: não, vocês não morrerão. E de fato, perceba-se, quando Adão e Eva comeu o fruto, eles morreram? Sim ou não? Então a serpente estava falando a verdade ou estava mentindo? O que você acha? As duas coisas. Porque Satanás é um expert em misturar verdades com mentiras para enganar você. São as filosofias do universo ou do mundo, no caso do sistema do mundo, contrário ao reino de Deus. Toda essa sabedoria mundana que tem como objetivo afastar você da presença de Deus e fazer você pecar. Repetindo, Satanás não muda as suas estratégias. Você deve sempre perguntar assim, você tem que se olhar para si e ver quais são as coisas que está atrapalhando você de orar mais. As estratégias de Satanás é essa. Ele quer afastar você de quem? De Deus, certo? E como é a forma de eu me aproximar de Deus? Oração, palavra, comunhão com a sua igreja, serviço comunitário na igreja, vivenciar a missão. Tudo aquilo que afasta você da presença de Deus e do grande propósito dele é artimanha, cilada, armadilha de Satanás. E você pode estar caindo. Veja bem, tudo que faz você pensar, eu oro rapidinho na hora do almoço, aquela oração, né? Nem o primo falou, quem foi que falou, meu amor? Falou assim, vai orar na hora do almoço. Ele só fala assim, tu sabes, Senhor. E amém. Essa é a oração que é além da fome, né? Tu sabes, Senhor. Amém. E vamos comer. Talvez só ore na hora do almoço. Cadê a sua vida de oração? Tudo aquilo
que esteja atrapalhando você de orar mais. Qualquer mentalidade, qualquer pensamento ou qualquer razão que esteja justificando você ou querendo dizer, eu não estou orando tanto por causa disso, por causa daquilo, coisas importantes. Cilada de Satanás para tirar você da presença dele. Mentiras, mentiras. Tudo aquilo que tem afastado você de ler mais as Escrituras. Tudo aquilo que está atrapalhando você de ler mais as Escrituras, mentira de Satanás para afastar você da presença de Deus. Tudo aquilo que está atrapalhando você de estar na presença, no culto presencial. Lembre-se que congregar não é uma opção minha, eu vou quando eu quero. É uma ordem direta de Deus lá em Hebreus. Leia Hebreus, irmãos. Leia assim, igreja, não deixai de congregar. É uma ordem de Deus. Não deixai de congregar, porque dentro da igreja um serve ao outro, um edifica o outro. Qualquer razão, seja ela qual for, que está atrapalhando a sua vida de comunhão na igreja é cilada de Satanás, para esfriar a sua fé, para afastar você da presença de Deus. E qualquer razão ou motivo que atrapalhe você da missão, e qual é a grande missão de Deus, irmãos? Eu quero lembrar você de novo, qual é a grande missão de Deus nesse mundo? Salvar quem? Salvar as pessoas, os perdidos. Salvar os perdidos. Então, quer dizer, qualquer razão que você justifique. Eu estou muito cansado. Eu estou cheio de atividades. Irmãos, eu também. Todos nós temos. Nunca deixaremos de ter atividades, nunca deixaremos de ter trabalhos a fazer. Mas lembre-se, eu sou um cristão. Você pode afirmar isso? Você é um cristão, sim ou não? O Senhor Jesus é o Rei da sua vida. Ele é o Salvador e Senhor da sua vida, sim ou não? Se é, irmãos, então preste atenção no que as Escrituras te mostram. Não caia na cilada de Satanás. Isso é destruição para a sua alma. Isso é destruição para a sua alma. Cuidado com isso. Veja, muito bem, ele vai dizer que, vocês não morrerão. Ele está mentindo para Eva, porque Deus está falando o seguinte, que vocês morrerão, é claro, não morrerão no ato que comer, mas morrerão espiritualmente. Seu espírito morrerá por causa da desobediência que vocês cometeram. E claro, consequentemente, quando o espírito morre, e morrer o espírito é afastar-se da presença de Deus, estando longe da presença de Deus. Quando o espírito morre, é claro que naturalmente o corpo físico morrerá também. Então, ele vai fazer uma junção de mentiras e verdades para enganar. Então, irmãos, essa palavra é para você estar alerta e vigilante. Você pode dizer, eu não concordo nada com o que o pastor falou, então você pode desconsiderar tudo o que eu falei. Pode desconsiderar se você assim quiser, mas então eu falo, vai ler a palavra e busque por você mesmo. Leia a palavra, faça perguntas óbvias. Como eu me aproximo de Deus? Como eu caminho com Ele? Você vai encontrar nas Escrituras um coração quebrantado, um coração humilde e arrependido, um homem e uma mulher que busca a Deus pela oração e pela palavra. E como você agrada a Deus? Vivendo em comunidade como igreja e servindo lá fora, testemunhando de Jesus com poder e ousadia. Simples assim. Não é o pastor falando, é a palavra. Simplesmente ouça ela. Simplesmente ouça ela. Não caia na cilada de você querer olhar para si mesmo. A grande artimanha de Satanás, eu digo isso como um alerta, tá bom, igreja? É um alerta para nós nesse mundo tão que cada vez mais você vê tantos pastores na mídia caindo, irmãos. A gente tem até um pastor muito conhecido que está caindo porque, novamente ele disse, cuidado, vigiai você que está em pé, para que você não caia. Ninguém é perfeito, ninguém é o super-homem da fé. Você precisa estar totalmente dependente do Espírito de Deus para se manter firme até o fim. E todos aqueles que perseverarem até o fim, a promessa é, eu lhes darei o quê? A coroa da vida sobre você e sobre sua família, em nome de Jesus. As estratégias de Satanás é sempre essa, quando ele disse, não morrerá. E veja, o pecado, irmãos, as filosofias do governo mundano não são ruins. Você veja que quando Eva olha para a árvore, quais são as qualidades que ela vê? Era agradável aos olhos.
era atraente, quer dizer, era agradável do paladar, era atraente aos olhos, desejável para ela. E então ela tomou e comeu. Veja, o pecado, irmãos, aquilo que pode afastar eu e você de Deus não é ruim. Não é uma coisa ruim. É claro que se Satanás aparecesse no seu quarto, aparecesse um capetão lá, desculpa a palavra, bem no seu quarto, assim, ó, você não vai para o culto hoje. É claro que você vai lá e está amarrado em nome de Jesus, já bota a roupa e vai. Nunca ele vai fazer isso. Por quê? Porque ele sabe que desse jeito vai fazer você ir. Ele nunca vai fazer isso. Ele não, desculpa a palavra, ele não é burro. Parece um elogio, mas é verdade, ele não é burro. Ele nunca vai fazer isso. Como é que ele vai fazer? Ele vai trazer tantas outras coisas que justifique você de não fazer isso. É isso aí, armadilhas. Ele não coloca armadilha, não é uma coisa simples, fácil de se ver. Ele coloca coisas bem detalhadas, bem elaboradas para derrubar. Cresce, infelizmente, tantas outras seitas e religiões. Uma delas que cresce muito, no Brasil também, a começar por Curitiba. A gente pensa, por exemplo, e aqui, claro, não falando do estado de Curitiba, que a gente passou lá por lá e é muito lindo. Quem já morou em Curitiba aqui? Já morou? Acho que a irmã já morou, né? Em Curitiba. As pessoas geralmente olham para a Bahia e falam que Bahia é o berço das religiões afro. Mas não é. Sabia que é em Curitiba os grandes pontos de treinamento que exportam, que não exportam não, que levam, né, para a Bahia os professores da religião espírita? Sabia que em Curitiba é o centro, é um dos centros das maiores igrejas satânicas do Brasil? E sabe qual é a filosofia do satanismo? A filosofia do satanismo não é, você agora vai fazer um altar e vai cultuar o diabão. Não é essa. Não é essa. Eu não sei se você já teve curiosidade. Leia se você tiver firmeza de sua fé. E sabia que eles têm uma Bíblia, que é a Bíblia Negra? Ela é menor do que a Bíblia que nós temos. E sabe qual é a grande sacada do que está escrito na Bíblia deles, a Bíblia Negra, que tem uma cruz ao contrário? É falando assim, você é o seu próprio Deus. Parece bonito isso. Você é o Deus, você é o dono do seu próprio nariz. Ninguém deve mandar em você. Você é o seu próprio Senhor. É você que governa a sua própria vida. Faça tudo aquilo que você quiser. Não deixe que ninguém limite, nem ninguém, nem outro Deus limite você, porque você é aquele que projeta todo o seu futuro. Você é o responsável principal por tudo na sua vida. Esse é o grande ensinamento da Bíblia satânica. Dizer que você é o seu próprio Deus. Diferente daqui, né? Porque veja a estratégia de Satanás para Eva. Se você comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, ele está querendo dizer o seguinte, você será como Deus. E você será um Deus para você mesmo. A estratégia de Satanás não mudou, irmãos. Continua a mesma. É aquela teoria, aquela frase do feminismo, quando fala assim, né? Meu corpo, minhas regras. Já viu essa frase já, do feminismo? Meu corpo, minhas regras. É uma frase que elas usam para argumentar e para validar um assassinato que é o aborto, rejeitado pelas Escrituras. Meu corpo, minhas regras. Isso é o quê? Ensinamento satânico. Dizendo, você é dono de você mesmo e você faz com o seu corpo o que você quer. Isso é uma mentira também. Porque o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito de Deus. Ele não nos pertence. Então, quer dizer, tudo em nós pertence a Ele, ao Senhor. Você compreende isso, irmãos? Então, orai e vigiai. Porque Satanás está tentando constantemente destruir a sua vida espiritual. Ele está tentando destruir a vida espiritual de sua casa, de sua família e de nossa igreja. E nós, como foi falado lá na oração de Jesus, a igreja precisa estar junta, unida no Espírito, para enfrentar junto os inimigos. E os nossos inimigos não são as pessoas, porque o nosso inimigo não é carne, não é sangue, não é pessoas. O nosso inimigo é quem? É Satanás. As potestades infernais do inferno. E eu digo para você uma palavra de Jesus que é poderosa. Ele disse o seguinte, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Aleluia! Aleluia! Você crê nisso? Quando você olha esse versículo que as portas do inferno não prevalecerão, não pense que é um texto de que o diabo está atacando e a gente está assim, acolhido, não. É nós
que estamos avançando, é nós que estamos dando um chute na porta do inferno e dizendo: você que está se perdendo, meu vizinho que está se perdendo, meu amigo que está se perdendo, eu vim aqui para resgatar você. Isso que é a igreja de Jesus. Não é um hospital, não é um lugar de terapia, não é um lugar de descanso, é um exército de guerreiros vigilantes contra as ciladas do inimigo e avançando com ousadia para poder destruir as obras de Satanás. Amém, irmãos? Sem estar pronto para isso, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa, que essa tragédia de Gênesis 3, ela quebra o descanso. E o texto aqui é longo, depois você pode ler na sua casa. Porque assim, tudo que Adão e Eva faziam no jardim, tudo era perfeito. Você imaginou, irmãos? Você vai plantar ali, meu sogro que gosta de plantar, você vai plantar ali uma horta, você joga a semente. Hoje para plantar, se for para plantar, não sei, meu sogro pode me corrigir. Se você vai plantar algo, uma semente já basta? Ou talvez você tenha que jogar mais? Depende, né? Depende, porque algumas podem morrer, outras, né? Então, geralmente, você joga várias sementes. Mas no jardim, tudo que Adão e Eva fazia era perfeito. Imagine você fazer um tipo de trabalho que tudo que você fizer dá certo. Nossa, que maravilha! Nada dá errado. Nada dá errado. Não era cansativo, o trabalho era prazeroso, porque não era cansativo. Tudo que fazia dava certo. Mas quando o pecado entrou, começou a dar os problemas. Quando o pecado entrou, o descanso, o trabalho se tornou mais pesado, irmãos. Isso aí sim, o peso do trabalho, os estresses do trabalho, isso é consequência, infelizmente, do pecado. Quando Deus olha para a serpente e fala assim: você maldita é, rastejarás. Veja bem, olha só algo interessante. Quando Deus está falando sobre uma maldição para a serpente, ele fala o seguinte, fala assim: você rastejará com seu ventre no chão e pó você comerá. Eu te pergunto, o próprio Deus vai falar o seguinte: o homem é feito do quê? Do pó. Olha aqui, do pó você comerá. Então quer dizer, Satanás, ele não tem como machucar Deus. Ele não tem poder para tocar em Deus. Ele não tem poder para assumir o trono de Deus. Mas qual é a única forma de ele entristecer o coração de Deus? Tocando em Deus? Não. Tocando em quem? Em nós. Querendo destruir a criação de Deus, principalmente. E veja, você não vê Satanás tentando: eu vou destruir aquela vaca. Eu vou, vou possuir o cachorro. Ele não faz isso. Ele quer fazer o quê? Com o ser humano, que não é a criação, não é o bom de Deus, é o muito bom. Ele quer destruir a criação de Deus. Então, todo o trabalho após o pecado é cansativo. Ele fala para a mulher: você terá filhos e terá dores. Você trabalhar e suará para poder colher a plantação. O trabalho o mundo, a terra foi amaldiçoada por causa do seu pecado. Então, Gênesis 3, de 18 a 19, vai falar isso. Mas eu quero falar com você uma coisa, que mesmo assim, eu não quero finalizar com isso, pelo amor de Deus. Porque o tema é da queda à redenção, para você compreender o que aconteceu com Cristo na cruz. Esse pecado de Adão e Eva foi tão grave, mas foi tão grave, e todos os pecados são graves, irmãos, entristece profundamente o coração de Deus. O pecado que Adão e Eva cometeu foi tão grave, que fez com que Deus enviasse seu único filho para morrer por causa dele. Ele teve que morrer de uma forma extremamente violenta e cruel por causa do erro de Adão e Eva. Os nossos pecados, irmãos, por isso que Deus fala: não pequeis. Se você está pecando, se arrependa rapidamente, porque se você mantém um pecado de estimação, um pecado secreto, um pecado em seu coração, seja ele qual for, com certeza irá contaminar muita gente à sua volta e prejudicar não só outros, mas também a sua vida espiritual. Mas nós temos um Deus que Ele sempre quer restaurar os relacionamentos. Esse Deus, quando Adão e Eva pecou, eles se esconderam, e Deus, conhecendo todas as coisas, Deus vem até o jardim e começa a andar e pergunta: onde estás, Adão? Onde você está, Eva? E aí eles voltam: eu me escondi porque eu estou nu. E aí Deus fala: mas quem disse que você está nu? Você então comeu? Por quê?
o pecado fez com que a pureza deles saísse. Mas eu quero finalizar com uma grande promessa de Deus. Porque da mesma forma que Deus viu a tristeza do pecado que amaldiçoou a terra, esse mesmo Deus poderoso projetou um plano de redenção. E está escrito em Gênesis 3, de 14 a 15. Vamos ler rapidinho? Gênesis 3, de 14 a 15. E diz assim: então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Olha a promessa aqui, ó. E o descendente da mulher, não é da Eva, da mulher que viria. E quem é esse descendente que viria? O próprio Jesus Cristo. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Veja, quando fala lá que esse descendente da mulher que viria seria o único com a autoridade dos céus que pisará na cabeça da serpente. Aleluia! Ele é o único com autoridade para pisar nas obras de Satanás e quebrar toda a maldição que foi gerada no pecado de Adão e Eva. Ele é o descendente da mulher, o Filho de Deus, que viria ao mundo muitos anos depois para morrer em uma cruz por mim, por você, por seus filhos e por toda a sua família. Irmãos, isso é glorioso, o que Jesus fez por nós. Outro texto que mostra, lá em Romanos, agora no Novo Testamento, Romanos 5, de 17 a 19, vai falar que Jesus é o novo Adão. Ele é o homem perfeito. Diz lá, Romanos 5, de 17 a 19, diz assim: pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos, justificados, perdoados, restaurados, seus nomes escritos no livro da vida, salvos em Jesus, aleluia, aleluia. Mas para que isso acontecesse, alguém teve que sofrer no seu lugar. E um dos textos que mais me chama a atenção a esse quebrantamento é quando vejo Paulo dizendo que o amor de Deus constranja você. O amor de Deus foi tão grande, como diz lá, podemos repetir, talvez você saiba de cor, o texto mais conhecido da palavra, João 3,16. Como é que é João 3,16 mesmo? A igreja pode falar com força? Fale aí, João 3,16. Lindo demais! Que lindo demais isso. Quando você declarar esse versículo, declare com fé, porque Deus amou tanto o mundo. E você pode tirar, na minha Bíblia, eu risquei, eu fiz apenas uma observação, eu coloquei o meu nome lá. Você pode colocar assim, porque Deus amou tanto o Osias, porque Deus amou tanto o Tony, porque Deus amou tanto a Sirlene, porque Deus amou tanto o João, que Deus enviou o seu único filho para morrer por nós na cruz, para nos dar salvação e vida eterna. Ele morreu por mim e por você, para nos dar salvação e nos libertar do pecado maldito que aconteceu lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, nos trazendo vida e vida eterna. Hoje Deus continua perguntando para muitos, e aqui também pergunta para você, onde você está?
Eu não sei como está o seu espírito, como está você hoje espiritualmente. Onde você está? Você pode estar aqui na igreja. Adão e Eva estavam no jardim perfeito e estava escondido de Deus. Adão e Eva estavam no lugar do jardim do Éden, o lugar perfeito de Deus. E mesmo assim, em pecado e escondido, se escondendo de Deus, colocando folhas de figueira para esconder a sua sujeira. Deus está falando assim, não queira se esconder, não queira tampar suas sujeiras, venha para a luz, venha para o relacionamento comigo e eu restaurarei tudo aquilo de errado que está acontecendo na sua mente, coração e na sua alma. Creia na palavra em 1 João 1,9, diz assim, se vocês confessarem os seus pecados, eu sou fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar você de toda a injustiça, libertando você da escravidão do pecado. E novamente ele pergunta nesta manhã, onde você está? Você está aqui na igreja, você está no jardim de Deus neste lugar, mas aonde você está? Você está na presença dele ou não? O pecado é o único que pode fazer essa divisão entre você e Deus. E eu quero quebrantar o seu coração. Deixa eu ler aqui, preparando o nosso coração para o domingo que vem. Isaías capítulo 53. Deixa eu ler só um pedacinho desse texto. Isaías profetiza a vinda do servo sofredor. Isaías 53. Veja o que Jesus sofreu, já sendo profetizado através de Isaías. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelha, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Veja, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, fazendo o que eu quero e não o que Deus quer. Mas aí ele continua. E o Senhor fez cair sobre ele quem? O Filho de Deus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência. Nem houve nenhuma mentira em sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Veja, foi da vontade do Senhor que isso acontecesse. E embora o Senhor tenha feito a vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole, sua descendência, e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Esse é o nosso Jesus, que pela profecia de Isaías, ele sofreu por mim, por você, sofreu horrores. E veja, foi desejo de Deus esmagar o seu próprio filho, fazendo sofrer por amor a mim e por amor a você. Irmãos, esse amor tem que constranger você a dizer: Senhor, da mesma forma que o Senhor me amou, sendo tão extravagante em matar o seu próprio filho por mim, por que eu vou me negligenciar? Por que eu vou colocar justificativas para orar menos, para não ler a palavra, para não estar no culto, para não servir ao Senhor, se Ele morreu na cruz por mim de uma forma tão trágica?
Oh, Jesus, que você compreenda esse amor poderoso de Deus que veio sobre você. Não podemos ser uma igreja inerte a esse amor. Que o nosso coração se inflame, Senhor. Eu sou quebrantado a esse amor tão poderoso que veio por mim. Esse amor me constrange a tal forma que eu rompo com tudo, com todo o conhecimento humano, com toda a preguiça, com tudo, porque eu amo ao Senhor e servirei ao Senhor com ousadia e poder até o fim. Aleluia. Eu digo como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui pronto para morrer, como o Senhor fez por mim também. Eu estou aqui, Senhor, a gastar a minha vida, a gastar o meu tempo, a minha carne, os meus recursos, que na verdade não são meus, mas para a honra e glória do Teu nome. Coloque-se em posição de guerra, igreja. Coloque-se em posição e vamos fazer o reino de Deus expandir para a glória do nome dEle. E eu termino onde você está, que você possa declarar: eu estou em Jesus, aleluia. Se Deus perguntar onde você está, meu filho, eu vou responder: eu estou em Ti, Senhor. Eu sei que eu sou perdoado, lavado e remido dos meus pecados. Eu estou no centro da Sua vontade, Senhor. Eu estou na missão para salvar vidas e restaurar famílias. Eu estou em Ti, a minha família também está. Em nome de Jesus, que você declare isso. Sabe por quê? Porque, como diz Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Satanás não tem nada para dizer, para falar: eu tenho algo contra você. Se ele aparecesse aqui, poderia dizer: eu tenho algo contra você. Você esconde isso, você esconde aquilo. Eu sei, porque ele também sabe dessas coisas. Mas aqueles que estão em Deus, aqueles que estão conectados em Deus, Satanás vai vir e tem que bater retirada, ele tem que ir embora. Sabe por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como cantamos aqui, ó: eu sou livre, e quem é livre celebra a liberdade que tem. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar.